E aí galera, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprenda Matemática, sou o professor Luiz Augusto e hoje eu trouxe aqui para o quadro Matemática Insana um exercício da Unicamp, tá? Onde ele pede para que a gente resolva o valor daquela expressão que tem logaritmo, que tem um monte de n, um monte de letra. Talvez você já tenha olhado aqui e falado, meu Deus, como é que faz um negócio desse que nem número tem? Só tem letra, tem o log, tem n, raiz de n com índice n, né? Tem uma bagunça de n ali e é um exercício de vestibular da Unicamp, tá? E ele pede para a gente resolver o valor, encontrar o valor dessa expressão. É uma expressão logarítmica, tá? Tá muito bem claro aqui que isso aqui, opa, deixa eu pegar aqui uma ponta. Essa aqui é minha base do logaritmo, tá? Base n. E esse aqui, deixa eu escrever aqui rapidinho, ó. Isso aqui é minha base. E esse parênteses todo é o que nós chamamos de logaritmando. O objetivo nesse vídeo, pessoal, não é ensinar como resolver logaritmo, tá? O objetivo aqui é você que já tem uma ideia do que é logaritmo, saber resolver um problema como esse, uma expressão como essa, envolvendo logaritmos, tá bom? Então, só para que você tenha em mente o que está dentro do parênteses, o nome daquilo tudo é logaritmando, e aquele nzinho que está na frente da palavra log, um pouquinho embaixo ali, é a minha base do logaritmo, tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer para resolver isso aqui. Um dado que o enunciado me traz, além de falar resolva, calcule o valor da expressão, ele fala o seguinte, ele fala que esse n, tá? Esse n, ele é maior ou igual a 2. Então, eu só posso resolver considerando, é uma consideração que eu admito que esse valor ele pode ser 2 ou maior que 2 para que eu consiga resolver esse problema, tá? Mas um detalhe muito interessante na questão, no enunciado da questão, é que diz assim, qual o valor da expressão, log na base n, de todo aquele log dentro do parênteses, é um log dentro do outro, você reparou ali, né? Tem duas vezes a palavra log, log de um log, tá? E ele fala que o n tem que ser maior ou igual a 2, a gente admite que o n seja um número que é maior ou igual a 2, mas ele fala que o resultado da tua expressão, o que você procura, o resultado que você está querendo achar, não depende de n. Não depende do valor de n, não vai estar em função de n. Na verdade, você vai lá no final ver que esse n vai simplesmente sumir. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai resolver essa expressão? Primeiro você tem que saber como é que resolve um logaritmo. Eu vou dar uma relembradinha bem rápida aqui, tá? De azul, ó, vou colocar um logaritmo simplesinho. Um logaritmo de 25 na base 5, bem simplesinho, né? Esse logaritmo de 25 na base 5 vai resultar num valor para mim. Como eu faço? Bom, eu não sei que valor é esse, então eu vou chamar isso aqui de x, é um valor que eu ainda vou encontrar, tá? Como é que a gente faz? A gente transforma todo logaritmo numa expressão, numa equação exponencial, tá? Essa equaçãozinha ali que eu deixei para vocês ali, eu vou transformar, na verdade, numa equação exponencial, onde essa base vai ser elevada a esse x, então eu reescrevo assim, ó, 5 elevado a x, e o resultado tem que dar, ó, 25, tá bom? Então esse é o processo de resolver logaritmo. Lembrando mais uma vez que nós teremos aulas específicas para logaritmos. Isso aqui é um desafio, considerando que você já tem uma base de logaritmo para você poder, talvez, entender claramente. Tá? O desafio é você sair daquele log na base n de um outro log. E não, o objetivo não é ensinar você a resolver logaritmo nesse vídeo, tá? Por isso que ele está dentro do quadro Matemática Insana. Bom, então, 5 elevado a quanto que dá 25? Que número que eu elevo a minha base para dar o logaritmando? Tem gente que até decorou isso já na vida, né? Que número que eu elevo a base para dar o logaritmando? 5 elevado a quanto para dar 25? 5 elevado a quanto para dar 25? Tá bom? Então, você faz o quê? Deixa o 25 numa base 5, né? Que você pode escrever como 5 ao quadrado. Simplificando aqui, ó, desconsiderando as bases iguais, você acaba encontrando que o x vale 2. Tá bom? Então, essa ideia que eu resolvi desse exemplo em azul é a ideia que eu vou levar lá para cima naquele log na base n de um outro log na base n. Tá? É um log dentro do outro. Vamos lá? Então, o que eu vou começar? Vou apagar aqui esse exemplo de azul, porque era só para dar um remember aí para você. Tá bom? E como que a gente começa, então? Bom, eu já percebo aqui que nesse logaritmo do meu problema, né, da minha situação, o n
tá? Esse n aqui, que é a minha base, ele tem que ser elevado a algum número, né? Então, é como se eu fizesse assim, ó. Igual eu fiz no de 25 lá. Eu não sei qual é o resultado. Então, eu vou até apagar essa condição aqui, ó, para fazer o seguinte, ó. Eu não sei qual é o resultado, estou à procura. Como eu não sei, vou chamar isso aqui tudo de x. Igualzinho eu fiz no exemplo com 25 na base 5, tá? O que eu fiz lá? Lá eu não tinha feito 5 elevado a x para dar 25? Então, aqui eu vou fazer o mesmo processo, ó. 5 elevado a isso, a esse x, para resultar no meu log de tudo que está dentro do parênteses ali, na verdade, né? Então, vai ficar n elevado a x, que resulta no parênteses todo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui e vamos passo a passo. Bem com calma, não se desespere, tá? Se você aí não gosta de logaritmo, se você tem pavor de logaritmo, tenho certeza que se você acompanhar o passo a passo, souber simplesmente aquela parte básica que eu te ensinei ali, que eu relembrei, na verdade, ali de azul, log de 25 na base 5, se você lembrar como resolve aquilo, você vai entender todo esse processo. Não se desespere, tá bom? Vamos lá, então. Aqui eu vou ter n elevado a x, né? N elevado a x, que vai resultar em log na base n de quem? Da raiz com índice n da raiz com índice n de n. Olha que coisa mais linda! Ai, tem aluno que já deve ter ficado desesperado. Não desista de assistir o vídeo, tá? Não desista por causa disso, não. Tá bom? Não desista. Primeiro passo que eu tenho que saber aqui é que uma raiz dentro da outra tem uma propriedade vista lá no 9º ano, no ensino fundamental. Como que eu resolvo uma raiz dentro da outra? Tá? Primeiro passo é eu deixar uma raiz só. Tá? Um radical só, um índice só. Índice é esse númerozinho que vem aqui, ó. Tá? Aquele nzinho que está lá como se fosse... Quando a gente tem raiz cúbica é um 3zinho. Quando é raiz quadrada é um 2, que muitas vezes a gente acaba nem colocando o 2zinho, né? Nesse caso aqui é uma raiz enésima, é uma raiz de índice n, tá bom? Então o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, ó, a propriedade para a resolução disso, talvez você já esteja pensando aí qual é você repetir o símbolo da raiz, do radical, né? Ó, você repete o símbolo uma vez só, e esses números aqui, ó, que eu vou destacar para vocês de rosa, n, eu multiplico os índices. Aqueles numerozinhos que estão lá no radical, eu multiplico. Então, digamos assim, se fosse um 2 e fosse um 3, 2 vezes 3, 6. Se fosse um 4 e um 3, 4 vezes 3, 12. Nesse caso é n vezes n ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, eu vou deixar de rosa mesmo, tá? Eu vou colocar aqui um n ao quadrado, tá bom? Ó, então, eu multipliquei aquele n com aquele n, deu n ao quadrado. E aquele n, professor? Aquele n que estava lá dentro da raiz, tá? Aquele lá vai repetir. Você vai colocar aqui, ó, o próprio n, tá bom? Então, até agora, o que a gente fez? A gente só tirou as duas raízes e transformou numa só, multiplicando os índices por uma propriedade de radiciação que existe, visto aí no fundamental, tá? Agora, eu podia pensar no seguinte, tá? Eu poderia tentar tirar essa raiz de uma vez. Agora, eu consigo tirar essa raiz. Repare que aqui, ó, eu vou colocar de azul, quero que você perceba o seguinte. Quando não tem nada como expoente, o n está elevado a 1. Então, quando não tem nada, é n elevado a 1, né? Existe uma propriedade que a gente pode transformar a raiz num expoente fracionário. Tá? Então, eu vou transformar numa fração aquilo ali. Aquela raiz de índice n ao quadrado, eu vou transformar, na verdade, pegando o expoente do número que está dentro e o índice da raiz, eu vou transformar aquilo ali num expoente fracionário. Então, o que eu vou fazer? Repare aqui comigo, ó. Eu vou repetir esse n elevado a x, é igual a log, esse n fica aqui embaixo na base, não mudou, está desde o início igualzinho. Agora aqui, ó, eu repito o n que está dentro e eu faço o quê? Aquele 1 que está como expoente do número que está dentro da raiz, do radicando, tá? Ele vem como numerador. E o índice do radical, que é o n ao quadrado, vem como denominador. Veja só isso. Deixa eu melhorar a escrita aqui, ó. É 1 sobre n ao quadrado. Tá bom? Ó. Isso aqui é propriedade lá do fundamental. Primeira série V também, tá? Primeira série V também. Aqui eu vou escrever assim, ó. 1 sobre n ao quadrado. Professor, e se naquele lugar daquele 1 que está dentro da raiz fosse um 3? Ficaria 3 sobre n ao quadrado. Se fosse 10,
10 sobre n ao quadrado, tá bom? Você transformou o que era raiz num expoente em forma de fração, num expoente fracionário. Isso aqui é muito interessante, porque olha o que eu tenho agora aqui. Olhando só para o segundo membro, só para essa parte aqui, ó, que eu estou fazendo essa chave, você tem um log, tá? Um log na base n de quem? De n elevado a 1 sobre n ao quadrado. Existe uma propriedade, meus alunos já devem estar até falando, professor, regra do tombo. Por muitos ela é conhecida como regra do tombo. Toda vez que você tiver um expoente, ó, esse expoente aqui, no teu logaritmando, no caso do n ali, você pode descê-lo multiplicando lá na frente da palavra log, ó. Existe uma propriedade que faz com que ele desça aquele expoente que está em forma de fração, desça, tá, multiplicando aquele log. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir esse n elevado a x. Esse 1 sobre n ao quadrado eu desci para cá, tá? Desci ele multiplicando log de n em que base? N. Ficou o n e desceu o 1 sobre n ao quadrado, tá bom? Agora uma coisa interessante aqui, o logaritmando é igual, ó, o logaritmando, eu vou colocar aqui, ó, este logaritmando é igual à minha base. Toda vez que você encontrar com um logaritmo 5 na base 5, 10 na base 10, 1000 na base 1000, o resultado é sempre 1. Então, eu vou trocar essa escrita aqui, ó, eu vou trocar essa escrita aqui, todinha, por 1, tá? Pelo valor 1. Então, acaba tendo isso aqui, ó. Vou ficar com n elevado a x, que é igual a 1 sobre n ao quadrado vezes 1. O que não precisa colocar. Se tudo aquilo ali é 1, está multiplicando 1, não precisa pôr. Então, já vou desconsiderar, tá? Eu só vou deixar anotadinho aqui embaixo, para que você não esqueça que isso tudo aqui vale 1, tá bom? Vale 1. O que eu poderia fazer agora? Estou quase encerrando. Eu já cheguei numa exponencial, tipo aquela hora que eu tinha feito do 25. Você lembra que processo que eu fiz, a hora que eu tinha deixado numa exponencial? Eu deixei o 25 numa base 5. De azul, lá no comecinho do vídeo. Eu coloquei o 25, eu reescrevi ele numa base 5. Para que os dois membros, né, antes do sinal de igual e depois, ficassem com a mesma base. Eu poderia fazer isso. Eu poderia simplesmente inverter essa fração. Eu tenho certeza que você já, olhando ali, você já imaginou. Bom, podemos inverter a fração, deixamos aquele n ao quadrado na parte de cima. Só que tem uma coisa, toda vez que você inverte a fração, o expoente é trocado. O expoente estava positivo, fica negativo. Ele fica o oposto. Então, você pode reescrever isso aqui assim, ó. N elevado a x, que é igual a n ao quadrado vai subir e vai se transformar num n elevado a menos 2. Olha o que vai acontecer agora. Você vai finalizar o exercício. Você vai simplificar esse n com esse n. E o x, que lá no começo você chamou de x, lá no começo você não sabia quem era, eu vou encerrar aqui, você acaba de descobrir, né? Nós chamamos todo o logaritmo de x, né? E nós acabamos descobrindo que ele vale menos 2. Lembra que eu tinha dito no começo que no enunciado da Unicamp disse que ele não ia depender do n? Que simplesmente o n ia sumir no final na resposta? Realmente sumiu e a gente acabou achando um número inteiro, que é menos 2. Repare, lá no início do vídeo, nós tínhamos dito que tudo isso aqui, ó, eu estou destacando, tudo isso valia x, não é? Tudo isso valia x. Então, eu acabei achando esse x. Quem é esse x? Menos 2. Eu achei o valor da expressão logarítmica na base n, né? Então, isso tudo vale menos 2. Muito louco, né? Muito... surgiu um número de onde não tinha número ali. Talvez para muitos alunos isso é horrível, isso aqui não é coisa de Deus, não. Mas é uma coisa muito bonita. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Para aqueles que já dominam o logaritmo, isso aqui acho que foi bem tranquilo, tá? E nós teremos vídeos aí, uma playlist de logaritmo logo logo. Eu espero que você tenha entendido da onde que surgiu esse número, tá? Falou no enunciado que ia surgir um número, qual o valor da expressão que não dependia de n, e a gente acabou encontrando, resolvendo esse logaritmo, que era um pouquinho complicado à primeira vista ali. O que ele requer, esse exercício? Ele requer que você domine propriedades. Propriedade de radiciação,
né? Você precisava saber resolver um logaritmo que não tem como escapar, saber transformar a raiz numa potência em forma de fração, isso tudo era necessário, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Se você gostou, se achou interessante, se achou difícil, seja lá o que for, deixa nos comentários o que você achou de um exercício como esse, se te assustou, se não te assustou, se você saberia resolver, se você pularia no vestibular, tá bom? E deixa um like para ajudar, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá a maior força para eu continuar aqui produzindo, fazendo novos vídeos para vocês. Um beijo enorme, continue firme nos estudos, até mais, tchau!